Olá, boa noite a todos. Retomamos aqui os nossos trabalhos. É sempre muito importante a gente manter a conexão com a espiritualidade. Vivemos um momento especial na nossa história, estamos sendo testemunhas de uma transição e isso nos traz algum alvoroço, nos traz alguns momentos de espanto, né? E isso é importante que a gente esteja concentrado, focalizando as nossas reais necessidades e atentos a elas, né? Nós estamos aqui com o objetivo de manter as nossas conexões, estarmos ligados espiritualmente, em corações, nos nossos pensamentos, nos instantes em que a gente estaria no Centro Espírita Portal da Luz, nos nossos trabalhos públicos. Então, hoje, como não podemos estar presencialmente na casa, estamos fazendo dos nossos lares a extensão do portal. E aqui, reunidos no nosso afeto, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho como se estivéssemos lá realizando, não é? Então, a proposta, como a gente tem feito ao longo das últimas semanas, é fazer o convite aos amigos para elevar o pensamento até Deus e, nesses instantes, deixar de lado aí um recipiente com água para que essa água possa ser transformada em medicamento, atendendo às nossas necessidades do corpo, do espírito, da mente. Isso é a fluidoterapia, como a gente tem dentro da casa espírita no momento do passe ou após o passe. Isso é um recurso que nós aprendemos com Jesus, bem conhecido da doutrina espírita, e que a gente deve se valer nos instantes como estamos, né? Um momento de necessidade, um momento em que as nossas forças estão sendo exigidas, pelo menos as mentais, não é? Então fica aí o convite, deixe seu recipiente com água e nesses instantes em que estivermos estudando o Evangelho de Jesus, vamos cuidar que os espíritos amigos estarão cuidando delas também, não é? Também vamos concentrar e elevar o nosso pensamento até Deus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela saúde, pelos desafios que enfrentamos, que impulsionam a nossa inteligência, a nossa criatividade. Que nós possamos ser úteis à espiritualidade amiga, mantendo os pensamentos sadios, elevados, fazendo criar um campo mental favorável às nossas necessidades, mas também à doação, que nós possamos produzir uma energia que seja repartida com os nossos irmãos em sofrimento. Sabemos que os espíritos socorristas têm uma missão muito importante, que é fazer o auxílio a esses que estão combalidos, estão temerosos, e dispõem das nossas energias, dos nossos melhores pensamentos, como um grande combustível, como um material para ser trabalhado pelos seus sentimentos nobres. Possamos, portanto, sermos fontes úteis para que esses nossos irmãos tenham um trabalho bastante efetivo. E agradecendo simbolicamente a Deus, a quem honramos com a sua prece, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Quer falar um oi, Rê, antes que a gente entre no assunto? Olá, queridos. Bom poder vê-los. Ou pelo menos que vocês nos vejam, né? Mas a gente está ligado, isso é muito, muito importante. Sempre importante lembrar isso. A gente falava ainda há pouco, né, deste momento de calamidade que vivemos, né, essa transição, onde alguns irmãos estão otimistas, outros estão praticamente derrotados, combalidos, bastante deprimidos, alguns às portas de depressão e tudo mais. É, de fato, um momento de intensa calamidade. E é nesses instantes de grande calamidade que a gente mais vê florescer os impulsos generosos, né? A gente pode abrir qualquer noticiário, que seja de internet ou televisão, a gente vai ver campanhas e mais campanhas regionais, nacionais, até mesmo mundiais, onde nos solidarizamos. Nós estamos falando bastante da sua dimensão material, né? Da solidariedade.
nossos irmãos estão reunindo-se, fornecendo víveres, fornecendo roupas, fornecendo materiais de limpeza. Isso a gente vê em diversas campanhas, e não é prioridade no Brasil, isso é no mundo todo, né? E esse assunto nos faz recordar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquele que se intitula Que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, né? Ou se a gente fosse canhoteiro, a gente poderia dizer que não saiba a vossa mão direita o que faz a mão esquerda, né? A gente vai encontrar ali uma das lições que são os infortúnios ocultos. E o começo dessa lição é a que a gente destacou para hoje. Vamos juntos conhecê-la? Fala mais ou menos assim: os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir a assistência. Então a gente vê aí logo no início do item 4 da lição, né, os infortúnios ocultos, a preocupação de Kardec em fazer o estudo, a análise dessa relação social, né, quando nos momentos de caridade, de calamidade, como vivemos atual, os impulsos generosos se mostram, né? Então, o Kardec ele vai fazer ao longo desse capítulo 13 inteiro uma distinção entre a caridade material e a caridade moral. Vai falar da esmola. É um assunto que ele já tinha desenvolvido no Livro dos Espíritos, logo nas questões 886 e em diante, não é? E aí ele vai retomar esse assunto agora com lições. E de longe, esse é o capítulo 13, onde tem as lições mais bonitas em relação à beneficência, as histórias de superação, a atuação da providência divina e dos espíritos em geral. É um capítulo lindíssimo que devemos todos ler atentamente e aproveitar ao máximo. Mas as primeiras reflexões que o Kardec faz neste item é justamente essa diferenciação, né? Nos momentos de calamidade, aquele agito, aquele alvoroço que os seres humanos buscam para a reparação dos desastres ocorridos ou dos prejuízos gerados pelo acidente, fica tudo muito evidente, né? Os impulsos generosos. Eu estou dando bastante ênfase a essa expressão impulsos generosos, porque me parece ser uma chave, uma questão central do pensamento do Kardec, né? Porque a gente vai reparar que isso não se perdura superadas as catástrofes. Esses movimentos que a gente tanto admira, compreende, elogia, não são perenes, eles não se perpetuam. Passada a calamidade, a gente esquece e voltamos aos nossos hábitos, né? Então, fazendo um correspondente com o conceito da esmola, que o Kardec coloca como a caridade material, a gente vai ver que esses impulsos têm muito a ver com este conceito, né? A pessoa talvez não esteja tão preocupada com as questões pessoais do outro, com o que ele pode ser útil em colaborar para o desenvolvimento do outro, mas ele está mais atento com as questões materiais, né? E uma reflexão que a Renata fez enquanto estudávamos é bastante interessante, que fala assim, muitas vezes esse impulso generoso não é bem generosidade, pode ser estar escondendo um medo, né, Rê? Uma intenção. Uma intenção, né? Uma tentativa de barganha com Deus, não é? Para quem gosta do Amigos da Luz, né, os nossos amigos lá do Rio de Janeiro, que tem aquelas esquetes maravilhosas sobre o Espiritismo, uma das últimas, se não a última que o Fábio gravou, é a oração da pandemia, né, onde ele tenta fazer um pouquinho da barganha dele com Deus, né, e esses movimentos de gerais da população aí, vamos todos nos unir, às vezes lembra um pouco essas barganhas que a gente faz consciente ou inconscientemente com Deus, né?
Então eu temendo o que pode acontecer comigo lá no futuro, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, eu aproveito essas calamidades, porque se é aqui que coisas podem acontecer, eu me dedico agora, né? Mas passado o perigo, passadas as circunstâncias, a gente se vê deixando de lado aquilo que é a essência da obrigação moral, né? Ao passo em que as verdadeiras gestos caridosos são aqueles que a gente encontra nos infortúnios ocultos, não nesses que são visíveis, que comovem as coletividades, mas naqueles que às vezes ninguém fica sabendo que existe, né? Na lição ele usa a expressão, né, ao lado desses desastres todos, existem pessoas que estão presas no catre, né, na cama, né, no seu quarto, e que mal conseguem se mover, né, não pedem assistência, não chocam a coletividade, né, não nos move as fibras do coração. O verdadeiro cristão é aquele que vai ao encontro desta necessidade. Ele não espera com que a pessoa venha pedir para que ele naquele, né, olha, vou te oferecer e tudo mais, faça, né? E muitas vezes nesses gestos, né, explícitos da caridade, o que está bem colocado lá no fundo das suas intenções é um gesto, às vezes, de aparecer, né? A questão é a intenção de aparecer, né? Que é onde o Kardec põe o dedo na ferida quando ele fala não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Jesus já havia falado disso, né? Quando ele fala, olha, se você está buscando o reconhecimento dos homens, é tudo o que você vai ter, né? Então, se você faz a caridade para ser visto na TV, para ser recompensado como um bom cristão, olha, aquele que faz a caridade e tudo mais, você já teve a sua recompensa, né? Agora, aquele que faz pelo amor ao próximo, aquele que não busca a recompensa, não busca o reconhecimento, esse só espera a aprovação de Deus e mais ninguém, né? E aí uma das reflexões que o Kardec faz ao longo da questão é, olha, ao lado desse que faz para parecer, existe aquele outro que faz dando uma mão, esconde a outra, mas presta atenção se o outro está vendo que ele está escondendo, porque essa é a verdadeira intenção dele. E isso é uma sátira, né? O Kardec usa essa expressão, né? Triste sátira, né? Que ele está fazendo, querendo fingir que está escondendo, né? De fato, delas a mais triste das situações. E também ele destaca a hipótese, e essa é o que mais me chamou a atenção ontem, quando estava fazendo a leitura para preparar a nossa exposição, que foi, imagine então, aqueles que fazem cobrar pelo bem que fazem, né? Aqueles que, no gesto de dar, no gesto de oferecer, deixam muito claro para aquele que é o alvo da sua atitude, olha, estou dando porque eu sou bom, estou dando porque, olha, eu posso te dar, você está precisando, que acabam quase que agredindo na moral, agredindo no constrangimento, né? Então esse, como diz a lição, como Kardec coloca, esse nem mesmo o reconhecimento do homem vai ter, né? Que triste essa atitude. E quando a gente olha apenas a questão da caridade, a questão das relações de materiais de dar, né, do gesto de doação, talvez a gente pode colocar, mas isso é algo raro, não é algo que aconteça, não é? Isso daí são situações limites, onde a pessoa ainda está muito equivocada, está muito na ignorância, a gente tem que ter também para com elas a caridade. E acaba não se reconhecendo muitas vezes nesse gesto, né? Talvez muitas das coisas que a gente faça no nosso dia a dia, a nossa atitude não é, guardadas as devidas proporções, muito diferente disso. E o que me ocorreu quando eu estava lendo, pensando, meditando sobre isso, é aquela nossa postura que às vezes a gente tem nos relacionamentos em especial, né? Dentro da nossa casa, da nossa família, quando a gente acusa o outro, né, de dizer assim, olha, dedico toda a minha vida para você, olha, tudo que eu faço é pelo seu bem,
olha, abandonei o melhor da minha vida para cuidar de você, né? E agora você me trata assim, você não reconhece o meu valor, tudo mais. Aí eu falei, que situação complicada essa, não é? Então veja, será que isso também não poderia aplicar para esse tipo de atitude o mesmo raciocínio, né? Eu me recordo de pessoas que às vezes dizem assim, olha, tudo que eu faço na minha vida é para o seu bem, né? Eu, às vezes eu me anulo para o seu bem e é isso, agora sou tratado com ingratidão, tive a ingratidão do não reconhecimento do que eu fiz. Que complicado, né? Não estou a avaliar e dar guarida para o gesto daquele que não reconhece, né? Não estou dizendo com isso que seria desculpável o fato de não reconhecer, mas dizer assim, aquele que fez pensando no reconhecimento, mesmo se tratando de uma relação familiar, será que não pode ser enquadrado como um caso daquele que está oferecendo com uma mão e querendo que a outra veja, né? Será que não poderíamos usar o mesmo argumento, a mesma imagem que Jesus usou em relação às doações materiais também para as relações familiares? Né? Então, foi um primeiro aspecto que me chamou bastante a atenção quando estava estudando esse assunto, né? Eu desembestei a falar e não deixei nem a refalar. Você quer chamar alguma atenção, algo a dizer, né? Olha, eu penso que quando a gente olha para essa questão desse capítulo, né, que destaca tanto a questão da caridade, e aí a gente começa lendo, né, das calamidades e que tem misérias ocultas, talvez tão importantes ou até mais importantes, porque quando a gente pensa nas calamidades que acontecem de forma grandiosa, pública e visível, a gente vai se esquecendo das pequeninas, e principalmente as pequeninas, elas estão mais direcionadas, né, mais intensamente sendo vivenciadas na nossa intimidade, com as pessoas que a gente convive. Você falou pequenina, dá a impressão de menos importante, né? Mas talvez as mais íntimas, né? Nas pequeninas, assim, quando ele falou as particulares, as pequenas, porque as grandes todo mundo visualiza, né? E existem aquelas necessidades menores, aquelas mais ocultas, aquelas mais particulares, e cá entre nós, as que nos são mais caras, porque nós estamos totalmente envolvidos com elas, né? E, então, isso acho que foi uma primeira questão que me chamou nessa questão de que existem as grandiosas, e por que o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, porque aí nós já estamos colocando muito tempo depois que Jesus esteve entre nós, né? Por que o Espiritismo vem nos chamar essa necessidade dessa caridade para esses infortúnios ocultos? Então, são coisas que eu penso que o Evangelho, para fazer sentido na nossa vida, ele tem que provocar algum questionamento, né? A gente tem que se mobilizar perante aquilo que nós estamos lendo, tem que nos impactar a tal ponto de um trechinho como esse, destacado, de um Evangelho onde tem tantas lições, como é que a gente pode pensar e refletir sobre tantos assuntos, né? E aí eu senti muita vontade de procurar no dicionário o que era a caridade, né? E a caridade sempre esteve associada ao amor de Deus ao próximo. Ela nasce dentro de um berço religioso, esse termo caridade, e sempre associado então ao amor de Deus ao próximo. E seguindo esse conceito, a gente vai ver assim, que é uma disposição para ajudar quem está numa situação desfavorável. E nós, nesse movimento, nessa construção do que seja necessário de alguém que esteja numa situação desfavorável, dentro desse berço da onde nasce caridade, o que vai mais ser necessário é a condição financeira, né? É um conforto, é um bem material de que alguém está desfavorecido. É o que mais vai aparecer, né?
é o que mais vai aparecer. Sim. É o que mais vai estar exposto. Então, quando eu penso nessa calamidade, no que está exposto, é uma necessidade que, em primeira instância, que a gente visualiza, mais palpável, né? É essa condição, né, material. E ele está sempre vinculado ao óbolo, que depois a gente vai estudar com vocês, né, o óbolo da viúva. E esse óbolo é o recurso financeiro. Né? É você dar esse pagamento financeiro. Então eu fiquei pensando nisso, né? Nessas calamidades, no que eu tenho de interesse, como é que eu vou me mobilizar, como a Alain falou, né? Nesse momento em que nós estamos aí, todos tomados pelo isolamento, por conta de um vírus. A gente tem visto tantas ajudas financeiras, materiais, que claro que elas são necessárias, mas eu tenho comigo, em relação à questão do sentimento, quantas pessoas estão vivendo um luto agora, como no próprio texto aqui coloca, jogado numa cama, sem que ninguém veja esse sentimento, essa necessidade, e que há irmãos que estão sofrendo, né? Porque isso tudo que está acontecendo fora tem mexido muito com o que estava em desequilíbrio dentro da gente, né? E aí, pensando um pouquinho mais no texto, quando a gente pensa então que o Evangelho de Jesus, ou melhor, que Jesus, né, ele veio nos mostrar um outro tipo de caridade. Ele não ia só ao encontro das pessoas, ou melhor, ele não ia ao encontro só para oferecer uma necessidade material, né, e financeira. Jesus, ele dava algo a mais, ele deu algo a mais para cada um de nós. E aí quando a gente pensa então que antes de Jesus não havia caridade... Como assim? Né? Emmanuel nos coloca lá no livro Roteiro que antes de Jesus a caridade era desconhecida, né? Vamos colocar o trechinho lá para eles, né? Lá, ó. Tá lá já. Antes de Jesus, Emmanuel então no livro Roteiro ele coloca: antes de Jesus a caridade é desconhecida. Por milênios numerosos o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. Então, dentro desse contexto do Evangelho, a gente foi buscar, então, o que seria essa caridade, né? O que deve ser a caridade para nós, então, que estamos seguindo o modelo e guia espiritual Jesus? Acho esse trecho do Emmanuel é bem interessante, né? É uma frase forte quando ele fala que antes de Jesus a caridade é desconhecida, né? Aí ontem me espantei assim com a frase, aí eu fiquei refletindo e de fato, né? Eu fiquei pensando assim, não é possível que antes de Jesus nunca ninguém ofereceu um prato de comida, que antes de Jesus nunca ninguém cuidou de ninguém, que antes de Jesus ninguém de alguma forma mostrou, dedicou um pouco de si a outro, né? Eu achei que era forte a afirmação, e aí comecei a perceber que parece-me que ele tem razão sim. Olha que pretensão a minha, né? Achar que Emmanuel tem razão, que Emmanuel tem razão, né? Porque se a gente pensar, né, que até Jesus, a nova ética proposta por Jesus, nós éramos muito interesseiros, essa é a palavra. Será que nós estávamos de fato cuidando de alguém, ou será que nós estávamos cuidando do nosso patrimônio, por assim dizer? Como é que nós víamos a nossa esposa, como é que nós víamos os nossos filhos, os nossos empregados? Será que eram como irmãos, éramos como alguém a que nós nos preocupávamos, ou será que era como uma propriedade? Será que então cuidar de alguém que está com problema de saúde, dedicar um tempo
por exemplo, por um filho naquela época, seria algo diferente de cuidar de um cachorro, de cuidar de um carro quebrado, né, guardadas as devidas proporções. Será que não era essa a postura que a gente tinha, né? Por quê? Justamente porque o nosso olhar era circunscrito ao tempo que a gente estava na Terra. A gente via tudo, provavelmente, no nosso interesse. Então, eu cuido... E o nosso interesse eram as construções materiais. Materiais, né? Intelectuais da época, então... E passageiras. Passageiras, mas assim, era o que nós compreendíamos, era a nossa luta naquele momento, né? E Jesus foi um marco na humanidade, né? Quando Emmanuel coloca assim, um novo movimento de solidariedade, é porque ele muda o modo de compreender. Porque quando ele ia até o outro, ele sempre perguntava, o que eu posso, né? O que queres que eu faça? Né? O que esperas de mim? No que eu posso ser útil? Então Jesus, ele se colocava à disposição de. E nós, será que nós, hoje, né, após 2000 anos que Jesus esteve entre nós, será que nós já compreendemos esse marco que ele foi, capaz de transformar o nosso modo de olhar as nossas necessidades, né? Como é que nós temos compreendido o motivo que leva a pessoa a estar doente? Será que nós já olhamos para as necessidades, por exemplo, de um transtorno mental, a gente falou de uma doença física, um transtorno mental, ou uma miséria mesmo material que está acometendo, né, a vida de um irmão que convive conosco? Como é que nós estamos olhando para essas necessidades? Porque Jesus veio nos mostrar muitas necessidades além daquelas que nós víamos de forma muito concreta, muito passageira, como o Alain colocou, olhando a nossa vida como somente essas construções e essas necessidades, né? Não, e estou pensando, enquanto você estava falando, o quanto isso guarda correspondência com a questão da lição, né, que o Kardec coloca, né? E o que é mais... qual a atitude mais generosa? Qual a atitude mais recompensável, vamos colocar assim, ao olhar de Deus? É aquela em que você vai no oba-oba da doação material, no impulso, né? A palavra usada é essa, no impulso da generosidade material, ou é aquela em que você dedica o seu tempo, aquela que dedica o seu sentimento a olhar a necessidade, a amparar, acolher a necessidade do outro, né? E às vezes isso ocorre não só na doença ou na necessidade, às vezes um simples conflito, às vezes alguém que está em dúvida de como agir numa determinada circunstância, um filho, por exemplo, preocupado em como é que vai ser o meu relacionamento com minha namorada, ou que profissão eu vou seguir, ou o que está me afligindo agora, né? E o olhar com carinho para essa necessidade é às vezes um infortúnio oculto, não é? Talvez até quando ele coloca assim, quando você vai ao encontro, né, como é que no Evangelho coloca, a verdadeira generosidade sobre descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Isto mostra uma sensibilidade, né? Como é que eu estou na minha relação com o outro? Porque, de novo, né, quando tudo é na multidão, a gente meio que se perde. Isso. Né? Agora, você quase não escolhe, né? Não. Né? Agora, eu fico pensando, essa sensibilidade que desperta de uma condição do espírito, que Jesus tinha isso, né? Ele observava, ele sabia a necessidade de cada um de nós, e no momento em que surgia uma oportunidade, ele dialogava. No momento oportuno, ele interrogava. No momento oportuno, ele esclarecia. No momento oportuno, ele indagava, ou seja, provocava de nós a dúvida para ver se era essa a nossa vontade mesmo. Então, olha a sabedoria. Jesus veio mostrar como fazer essa caridade. E aí, procurando, então,
caridade no dicionário, a gente vai chegando ali, caridade moral, e a gente chega na definição de beneficência, né? Que é o mesmo ato, a mesma prática de você auxiliar, né? Seria quase a mesma definição, só que ele coloca assim, é a virtude de fazer o bem. Né? Então já não é mais olhar para o que o outro necessita, mas é olhar para dentro de mim em como eu estou praticando, como eu estou atuando e que virtude que sai de mim quando eu vou ao encontro do outro. E esse outro, diga-se de passagem, normalmente a gente se coloca sempre numa condição de superioridade, né? Eu vou ajudar quem precisa, vou ajudar o pobre, vou dar comida para quem está com fome, vou ensinar quem não sabe. Então sempre tem lá um patamar, né? Eu estou aqui e quem precisa está abaixo de mim. E não é isso, né? Não é isso. Esse olhar com atenção, esse preocupar-se com o outro, não tem hierarquia. Tanto precisa desse olhar quem está abaixo, como quem está igual, como quem está acima. Não é? Então, o nosso compromisso é com todos. Por isso que Emmanuel coloca, então, coloca lá no roteiro a importância da solidariedade. Porque nós vamos até discutir isso domingo com vocês, mas assim, a solidariedade nos une porque eu preciso ter um olhar, independente de onde eu estou, com quem eu estou e quais as circunstâncias que acontecem, o que eu estou fazendo nessa situação. Né? Eu penso que a solidariedade passa por isso, por esse olhar, por esse sentimento. O que eu estou fazendo nesse contexto? Que talvez seja a famosa pergunta lá do Livro dos Espíritos, o que significa caridade como Jesus a compreendia, né? Isso. Que aí minha mãe adorava o BIP, né? BIP, benevolência para com todos, indulgência para com a perfeição alheia e perdão das ofensas, né? Isso. E aí sai daquela condição, né, Alan, quando você falou assim, deu o exemplo de quantas pessoas se sentem na obrigação de fazer determinadas favores, digamos assim, é um favor. Prestações. Porque constrange o outro a ter que lhe agradecer, a ter que lhe pagar. E o dever, né, essa obrigação moral que o Espiritismo vem nos trazer, ele vai além. Né? Acho que a gente separou um trechinho aí, não é? A gente tem nessa questão 886 do Livro dos Espíritos um comentário do Kardec sobre isso. Ele reitera essa opinião, esse aqui, A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Veja que ele reitera o conceito de que abrange todas as relações em que nos achamos. Não é apenas caridade esmola, não é apenas caridade material, né? Estar em todas as relações, no trabalho, na família, no ambiente de aprendizado, na escola, no centro, na igreja, na comunidade em geral, em todas as nossas relações, nós temos a oportunidade da constante prática da caridade, né? E aí quando você coloca tá aqui e fica achando que quando eu faço sempre para aquele que está no nível que é inferior a mim, eu não me coloco nessa conjuntura como um aprendiz. Eu não estou aprendendo nada, eu só estou dando, né? Eu só estou dando e não é o Espiritismo traz nas nossas relações, porque olha, a caridade abrange todas as nossas relações. O Espiritismo vem nos mostrar então que a caridade ela está nos relacionamentos, em todos os relacionamentos. Então, se está no nosso modo de relacionar, eu preciso me incluir no relacionamento.
Porque nós estávamos habituados àquela caridade de esmola, aonde eu dou e muitas vezes quem recebe nem sabe que fui eu que dei, em termos de me ver. Sabe o meu nome, me conhece, mas eu não vou me envolver. E a caridade que Jesus veio nos ensinar é aquela caridade envolvente. Eu sou solidário, eu estou me relacionando, eu me envolvo de forma afetiva com o outro. Eu estou comprometido com a necessidade do outro, assim como ele está comprometido com as minhas necessidades. Muitas vezes, então, aquele que dá, ele deveria aprender algo e aquele que recebe aprende algo também. Mas ambos estão ensinando e aprendendo alguma coisa em conjunto. Uma relação de troca, né? Ganha-ganha, né? É. Uma relação de ganha-ganha. Bem colocado, né? Eu não tinha pensado nisso, não, é verdade. Né? Porque o Kardec também coloca lá no Evangelho, no capítulo 11, ele coloca também, e você, enquanto nós conversávamos, a caridade sem fé. Né? Kardec trazia muito essa questão assim, Kardec, e junto com os espíritos, né? Caridade sem fé não é o suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Então nós precisamos começar a compreender, e essa fé do espírita vem da onde? Né? A nossa fé é uma fé raciocinada, é uma fé de alguém que sabe de onde veio, o que está fazendo, ou que deveríamos compreender desta forma, e que nós caminhamos para um futuro. Olhar do futuro, né? Então, se nós caminhamos para um futuro, aquilo que eu vivencio hoje é uma oportunidade para eu me desenvolver em alguma coisa. O que é que eu preciso aprender? Então nós começamos, pelo menos a gente aqui no nosso pensamento, começamos a intuir que Jesus veio trabalhar o nosso campo mental, estruturar um novo olhar para a vida, um novo modo de pensar o que é as nossas relações. E até mesmo, não nos esquecendo, porque a gente coloca sempre a nossa relação com os inferiores, mas como está sendo hoje, perante as nossas aflições, a nossa relação com Deus, que é o superior? Porque se eu não tenho a minha caridade estruturada na fé, eu não vou compreender o que eu estou passando. Daí eu duvido de Deus, daí eu me angustio, daí eu fico desesperado. Será que está sendo claro? Não, está sendo sim. Até como guarda correspondência a isso que você falou com aquela frase do Emmanuel que tinha me chamado a atenção e me chocado, né? Justamente porque Jesus veio trazer o olhar no futuro. Jesus veio trazer a vida futura. Então, ele veio falar da fé, né? Ele veio falar do amanhã. Olha como guarda a correspondência. Então, não existe caridade sem fé, né? Não existe. Você pode ter ali um investimento, você pode ter um interesse, mas caridade não tem. Só tem caridade quando é olhar no futuro. Você faz sem aguardar a retribuição, sem aguardar o reconhecimento que seja, e só faz por ser o certo a se fazer. Aí eu vou me lembrar agora de Aristóteles, eu vou lá na virtude, né? Virtude é fazer o que deve ser feito, a palavra é prazer, que a gente usa diferente, né? Pelo prazer, pela satisfação que dá fazer aquilo que é o certo. Né? Então, não estamos falando em cálculo de recompensas, não estamos falando em plantio, investimento, ganha e perde. Nós estamos falando de fazer o que é certo, porque é o certo a se fazer. Exatamente. E, aliás, a essência da palavra caridade moral, né, como a gente compreende, a forma como você está fazendo, fazer com essa virtude de fazer o bem para o próximo, nos diferencia na postura. Não só na postura da compreensão, mas até mesmo nas nossas relações. E eu trago aqui agora até um questionamento também para as nossas relações íntimas da gente para com a gente mesmo.
Porque quantos de nós está na condição ali de inferioridade, sofrendo, calado, né? Sem nos mostrar, sem nos permitir nas nossas relações demonstrar quais são as nossas necessidades e os nossos sentimentos. Fico pensando o que é que nós temos aprendido com o Espiritismo. O que é que nós estamos... porque nós estamos menosprezando dessa forma as nossas relações. Porque as nossas relações, quando você destacou a palavra BIP, né, benevolente, indulgente e perdão, envolve eu ter uma postura, um olhar diferente para as nossas relações. Por que eu devo perdoar? Né? Nenhum do BIP dá para fazer sem o outro. Não dá, porque eu estou na relação com o outro. Ser benevolente é olhar para o outro, e não era isso que Jesus fazia. Ele destacava o que o outro tinha de melhor. Ele tinha boa vontade para com o outro, literalmente. Boa vontade. Eu estar bem intuído, boa vontade, e retirar do outro, destacar do outro o que ele tem de melhor, né? Ensinou pra gente o perdão das ofensas, porque ele colocava a nossa crença no futuro. Então, resolva aquilo. Isso me vem, por exemplo, um exemplo. Joana de Cusa, quando vai colocar para Jesus a dificuldade que ela tinha, mesmo seguindo os princípios religiosos, os princípios da Boa Nova, ela tinha muita dificuldade com o seu marido. O que Jesus diz para ela? Volta para o seu lar, confie e trabalhe a sua intimidade. Então veja, o tempo todo, Jesus também aí mostra a importância do perdão. Mas Jesus está falando, olha para o seu planejamento encarnatório, né? Isso, planejamento reencarnatório é o que nós vamos falar bastante para vocês no domingo, né? Fazer uma reflexão para a gente olhar todo esse contexto entendendo as leis. Porque se nós espíritas não compreendermos que nós estamos submetidos a leis, que nos cabe cumpri-las, nós não vamos estar no caminho do bem. Nós vamos estar fazendo, porque o mal é a ausência desse bem. O mal por si não existe. É uma escolha de não estarmos praticando esse bem, de não estarmos com o pensamento no bem, não estarmos no sentimento do bem, né? Então, acho que a gente destacou mais uma frase que a gente podia finalizar com ela, né, Alain? Tá tão gostoso. Ah, é? Porque essa frase, que também está no Livro dos Espíritos, ela resume bem essa postura, né, diante dos nossos relacionamentos. Não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz levar a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. É um dos comentários de São Vicente de Paulo na sua resposta à pergunta 888A. A gente encontra essa completa no Livro dos Espíritos, né? Bem colocado, reforça, acaba resumindo um pouco tudo isso que a gente falou, né? E reforçando, né, essa coisa aí do como fazer, do ser generoso, do ser estar presente no gesto, não ser só um gesto mecânico da doação, vou me livrar desse irmão dando alguma coisa, às vezes até vou me livrar dando uma fralda, vou me livrar dando uma comida, vou me livrar dando um leite, vou me livrar dando... Né? Na verdade é livrar, recompensar-se, não é? E quando a postura cristã, a postura... honrável aos olhos de Deus, é estar naquele momento, naquela relação, naquela troca daquele aprendizado, como a Renata colocou, né?
E eu fiquei recordando, enquanto você estava falando, você falou da Joana de Cus, eu me lembrei da Joana de Ângeles, né, e do filme que nós assistimos essa semana. A gente reviu o filme do Divaldo. Quem tiver oportunidade, busca aí, vale demais, mesmo quem já assistiu, assiste de novo, porque cada cena é um aprendizado, né, e ali ele destaca muito a diferença entre fazer e fazer bem feito, né? Fazer e fazer com amor, né? No gesto daquela reunião mediúnica, onde um estava tentando doutrinar com a força, sem autoridade moral, mas só no grito, na lábia, né? Com o evangelho, sim, as palavras eram bem colocadas, porque não era vontade de Deus, não era vontade de Jesus, em nome de Jesus, né? Falava, mas não tinha afeto, não tinha uma relação com o Espírito. E a senhorinha lá, com todo o seu coração, conseguiu demovê-lo, né? Pelo seu sentimento, mais do que pela energia das suas palavras, né? Pela sua autoridade moral. E isso simboliza bem, né? A prática da caridade, da verdadeira caridade, né? Uma das formas de simbolizar isso. A gente pode estar atento a isso também, né? Com certeza. Que é o que a gente destacou, né? Nesse trechinho aí, né? Nessa benevolência, nessa caridade de ir além. E eu penso que nesse momento, talvez, a lei de caridade, amor e justiça, se nós tivéssemos essa lei como princípio em nossas vidas, iríamos entender então a justiça. Nós estamos num lugar onde nós devemos estar, com as pessoas que precisamos estar para evoluir, né? A caridade como esse princípio de eu dar o melhor em mim. Talvez a nossa maior dificuldade de dar o melhor é porque nós não temos essas construções em nós ainda. E ninguém vai dar para o outro aquilo que não tem. Então nós ainda temos dentro de nós ainda muito valores vinculados à conquista da matéria. Como ainda nós não temos as virtudes do bem cravadas, como Alain destacou, nos nossos sentimentos, nós não sabemos ainda lidar com essa verdadeira caridade. E como nós não sabemos, aí eu vou para a lei que seria a única e a mais importante que Jesus nos trouxe, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando a gente pensa em amar ao próximo e fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, não é somente com palavras, não é somente com o fazer, não é somente com o aconselhar, com o informar, mas é o como eu estou fazendo esses vínculos amorosos, como é que eu estou construindo a minha relação com o outro, né? Então, como eu ainda não tenho essas virtudes, como eu ainda não consigo, fico pensando que se nós elevarmos para esse amor o que eu gostaria que fosse feito e começarmos a essa prática, será que já não seria um meio de nós começarmos, primeiro, compreender essa justiça? Daí a gente não vai tirar ninguém, não podemos excluir ninguém, porque nós temos aquilo que é necessário, né? Então, se eu ainda não consigo dar aquilo que eu ainda não tenho, que são as virtudes, a construção no bem, mas eu desejo esse bem, porque eu já não quero mais esse mal, né, esses vícios, essa ignorância na minha vida. Eu desejo essa construção no bem. Então eu começo a pensar assim, o que é que eu gostaria que fosse feito para mim? Né? E talvez eu pudesse encontrar aí uma regrinha de ouro, porque a regra é o amor, né? Quanto bem nós precisamos ainda fazer. Aí será que? Eu diria o que e como, né? O que e como. O que e como. Muito bom, a gente já pode então encaminhar para o final. A gente já viu, o tempo passou aí, o assunto rolou e tem muita coisa aí. Vamos dar complemento nisso no domingo. A gente pode fazer algumas reflexões sobre outras lições dentro do mesmo capítulo. E fica o convite, né? Você que vai nos acompanhar no domingo, dar continuidade a esse nosso vínculo afetivo que a gente está criando virtualmente. Prepara, reserva algum tempo aí do seu final de semana, estuda esse capítulo 13 com a gente aí, sábado, para que no domingo a gente esteja bem sintonizado, né? Fazer as reflexões com profundidade, abstrair algumas ideias, sair
do mesmo, sair da interpretação literal, sair da interpretação histórica e vamos ver para aquilo que é prático, aquilo que é efetivo, aquilo que é capaz de nos transformar, de nos tornar pessoas melhores, né? As missões tocam ao nosso coração, todas. Indubitavelmente, esse capítulo é o que mais toca aos nossos corações, pela beleza das lições. Então fica aí o convite para você estudar com a gente. No domingo a gente fala um pouco mais. Eu acho que para finalizar eu destacaria, né, naquela instruí-vos e moralizai-os, né, na lição da beneficência, Emmanuel coloca também uma outra frase: ide e ensinai. A palavra do Cristo quer dizer, na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer, né? Então, acolher as necessidades mais íntimas do nosso próximo requer olhar para as nossas também. Por isso que sempre há uma troca, sempre aprender ensinando, como Cora Coralina gostava de dizer, né? Essa educação é um processo é uma mão de via dupla. Porque é feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. Então eu acho isso de uma grande sabedoria, porque é a verdadeira solidariedade que nós precisamos viver. Compreendermos que o ato de dar, se for do meu excesso, nada vale. Nós precisamos começar a compreender o que seriam esses bens espirituais que o Evangelho de Jesus e o Espiritismo vem nos aprofundar com a sua estrutura de pensamento, nos convidando a trabalhar os nossos sentimentos. Como é que eu me envolvo, como é que eu me dou, como é que eu compreendo as necessidades, é um outro olhar, é uma outra postura que nós cristãos precisamos assumir perante as nossas vidas, né? É isso. Então, a gente faz um convite para a gente encerrar esse encontro, agradecendo então por esta oportunidade e solicitando mais uma vez que a equipe de espíritos amigos que trabalham conosco possam nos assistir nas nossas necessidades mais íntimas, colocando sobre as nossas águas e até mesmo sobre a nossa fronte, as suas mãos, todos os fluidos necessários e úteis para o nosso refazimento neste momento. E que nós possamos estar com os nossos pensamentos e sentimentos abertos para acolher esses fluidos de tal forma que eles vão ressignificar a nossa saúde, trazendo o bom ânimo, compreensão, coragem, para trilharmos os nossos caminhos, compreendermos as nossas dificuldades, ampliar a nossa consciência e, acima de tudo isso, poder aprender a se olhar, a relacionar-se, para que possamos trabalhar os nossos sentimentos. E assim nós agradecemos esses instantes, nos despedindo e rogando aos benfeitores amigos que ao retornarem possam entregar a Jesus toda a nossa gratidão e Ele mesmo no momento oportuno possa entregar a Deus através da oração que Ele mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das perturbações ou depressões do mundo, porque nós confiamos em Ti, Senhor, que és o poder, o reino e a glória para todo sempre, que assim seja. Nós nos despedimos e nos comprometemos em nos encontrar novamente domingo. Até mais. Até.